Olá! As empresas de diferentes ramos de atuação estão apostando cada vez mais na gestão de qualidade e segurança, em processos de produção inteligentes e no uso consciente de energia hidráulica, solar e eólica. Medidas que reduzem custos, geram benefícios ao meio ambiente e rendem selos de excelência e reaproveitamento consciente dos recursos naturais, além de contribuir com a qualidade de vida. O bate-papo de hoje é com o engenheiro mecânico e gestor de segurança e meio ambiente, Marcos Antônio Rodrigues. Então fique ligado, eu sou o Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. O Câmara Entrevista de hoje vai tratar de um tema bastante importante no ambiente empresarial, que é a gestão da qualidade dos processos e serviços. São procedimentos que buscam elevados padrões de qualidade contínua e prestação de serviços visando a melhoria e o desempenho das pessoas, dos processos, dos produtos e do próprio ambiente de trabalho. A importância da gestão da qualidade e produtividade no processo produtivo e da empresa proporciona aumento considerável na produtividade, na força de trabalho de uma empresa e gera impactos positivos em setores atrelados. Para falar sobre tudo isso, vamos conversar com Marcos Rodrigues. Ele tem 48 anos e nasceu em Piabiru, no Paraná. Morou na capital paulista e veio para a Extrema em 1983. Trabalhou em multinacionais, foi instrutor do Senai nas unidades de Extrema, Bragança e também de Jundiaí. Lecionou nas faculdades Uninove e Uniaselv para os cursos de engenharia no estado do Mato Grosso. Bem, começar o nosso bate-papo aqui. Desejamos boas-vindas, Marcos. Tudo bem contigo? Tudo bem, Léo. Obrigado. Estamos aqui para fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre essas áreas, qualidade, né, como você falou, segurança do trabalho, meio ambiente, né, que está bem em voga hoje. Né? São assuntos importantes aí Sim, no com ambiente certeza. corporativo. Hoje, não só corporativo, tá? Mas, no sim, todo, no dia a né? dia, Hoje, né? no dia a dia, também é bem referente. Ô Marcos, conta pra mim, você nasceu no Paraná, viveu em São Paulo e veio morar aqui em Extrema há exato 40 anos. Como é que você conheceu Extrema e como é que foi esse primeiro contato aqui com a cidade? O meu padrasto, né, considero como pai, óbvio, ele é extremense mesmo, nato, e minha mãe acabou se relacionando com ele e na época a gente morava em São Paulo, né, e acabou optando de vir para a cidade, porque a cidade estava começando a crescer, Extrema estava começando a aparecer, né, assim, para mídia, para tudo, a cidade, e acabamos vindo para cá. E minha família está aqui desde então. Eu já saí, voltei, vamos dizer assim, né? Eu fui morar em outros lugares, mas acabamos sempre voltando para Extrema. Essa água é muito boa. Eu falo para todo mundo. Quem bebe não vai embora. Não vai embora, é muito boa mesmo. Ô Marcos, me diz uma coisa, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre, né, o tema. Qual que é a importância do treinamento nas áreas de segurança do trabalho? A gente sabe que existem metodologias diferentes e específicas para cada ramo de atuação. Explica um pouquinho isso para a gente. Sim, hoje a questão da segurança do trabalho, além da gestão em si, para você evitar os acidentes, existem as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são itens que estão na CLT, que é a nossa Confederação das Leis Trabalhistas. Então a CLT ela coloca essas normas regulamentadoras que obrigam as empresas a seguirem alguns pontos para a segurança do trabalho, bem específicos. Então, por exemplo, desde a empresa ter uma CIPA, trabalho em altura, alguns trabalhos específicos, existem normas específicas para esse trabalho. Cada ramo de atuação. Isso. Então, por exemplo, o cara exercer um trabalho em altura, ele tem que ter o treinamento, além do treinamento de acesso em altura, ele tem que ter o treinamento específico na parte de segurança para a altura. Tá bom. Falar de segurança. Quais são os principais treinamentos na área de segurança? Quais são os mais usuais atualmente, Marcos? Hoje é o 35, né, que é o NR35, que é trabalho em altura. A NR34, que é trabalho a quente, que é quando você trabalha com alguns equipamentos que tem uma temperatura elevada. Entendi. Então, desde uma máquina de solda, uma esmerilhadeira, os equipamentos em gerais, né, que ele usa, e o NR12, que são equipamentos manuais. Então, o cara para operar, por exemplo, uma furadeira, uma lixadeira, ele também tem esse conhecimento de segurança para fazer essas operações. Lógico, você tem que ter o conhecimento prático de uso, do cara saber operar o equipamento, e também conhecer a parte de segurança, que é onde ele entra, a questão da norma, mas a questão mesmo de zelar pela segurança dele, né? Dele e de quem está ao lado isso dele, né? Hoje o Brasil, assim, nos últimos 10 anos, houve uma queda muito grande, isso é muito bom, graças a Deus, da queda de número de acidentes. Então, acidentes vem caindo o número. Mas, mesmo assim, nós temos um número muito absurdo. No Brasil, nós temos mais de 400 mil acidentes no ano.
Então é um número muito grande, imagina, 400 mil acidentes em um ano. Essa queda tem algum fator específico, você acha? Justamente os treinamentos, a própria consciência das empresas, a consciência pessoal, porque o treinamento você também entra muito nessa questão de mostrar para a pessoa que ele é um multiplicador de segurança também. Então ele está aprendendo sobre a segurança e ele também vai aplicar isso, essa segurança com os amigos dele na empresa, às vezes até fora da empresa, às vezes alguns trabalhos, um bico que ele possa fazer, ele antes de executar, ele vai pensar sempre nesse quesito de segurança, para justamente ele evitar um acidente. O número brasileiro é muito grande de acidente, está reduzindo, mas ainda é grande. Então é um trabalho muito de formiguinha mesmo. Você ir, né? E aí a ANR, esses treinamentos, essa consciência das empresas e consciência pessoal está fazendo diminuir e está aumentando esse range de pessoas que têm esse pensamento também. Tá? É a mesma coisa, você pegar um carro e dirigir na BR aqui na Fernão Dias a 150 por hora ou a 100 por hora, todos os dois você pode chegar no mesmo lugar. Sim. Só que, por exemplo, a 150 você está muito mais exposto a riscos do acidente do que a 100 por hora. Mas o que a norma fala? Nossa norma, no caso de direção, fala que é 100 por hora a velocidade da rodovia. Ela já foi medida, ela já foi analisada. O limite, né? Isso, o limite é criado por algum motivo. Então, por esse motivo, provavelmente, é por acidentes. Bacana. E para segurança, o trabalho é a mesma coisa. Quando você cria uma norma ou você melhora essa norma, você coloca justamente essa questão de dar condição do cara executar o trabalho, mas sem ele correr um risco de acidente. E se ele correr o risco de acidente e acontecer um acidente, os EPIs, os equipamentos e a metodologia que ele está usando de segurança, né, vai assegurar um impacto menor. Então, por exemplo, um trabalho em altura, ele não tem como tirar a altura do trabalho. Ele vai ter que executar o trabalho num lugar alto. Mas ele estando com cinto de segurança, ele estando atrelado, que a gente fala, ele estando ancorado, que a gente fala, o risco diminui. O risco diminui do acidente, e se houver o acidente, ele vai ficar pendurado, ele não vai sofrer um dano maior, né? Que é, por exemplo, cair no chão e às vezes até vir a óbito. Beleza, bacana. Vou falar um pouquinho sobre gestão de qualidade. Isso é um outro trabalho que você se dedica. Também. Como é que é feito isso na sua área, Marcos? Hoje a gente tem a parte de consultoria, faz as consultorias para as empresas, faz as implantações das ISOs, por exemplo, porque tem várias ISOs, né? ISO 9000, ISO 14000, ISO, hoje é 45, que é a parte de segurança. A gente tem as ISOs específicas, né? Como, por exemplo, a 17000, que é de automotivo. Então, as empresas também, no mesmo princípio da segurança, ela começa a implantar essa ISO, ou essas, e dessa implantação ela começa também a implantar metodologia de qualidade. Então, a empresa ela começa a trabalhar pensando em todo o processo de qualidade, o que ela tem que fazer, processo de atendimento ao cliente, o que o teu cliente precisa, entendeu? Desde o ponto de você entregar um bom produto, até se ele tiver um problema lá, como é que você trata esse problema do teu cliente, como é que você resolve o problema do teu cliente. Porque a gente fala que é satisfação. Hoje, muito cliente, isso em qualquer área, ele está muito mais focado no atendimento mesmo, que você tem com ele, e no pós-atendimento. O produto em si já é meio que obrigatório você entregar com uma certa qualidade. Você está pagando para receber aquele produto com uma certa qualidade. Mas existe a passividade de acontecer algum defeito, algum problema. Isso acontece, é natural de um processo. Como é que eu trato isso com o meu cliente? Então, muitas vezes, a fidelidade que você tem do seu cliente vem muito da maneira que você trata. Como você trata esse cliente, ele vai falando, pô, eu tive um problema, mas o cara me resolveu o meu problema. Confiança, né? Isso, e aí eu vou continuar comprando dele, eu vou começar a falar dele para outras pessoas, eu vou começar a dizer o padrão de qualidade que esse cara tem. Né? E isso é muito pensado dentro das empresas. As empresas elas pensam muito nessa gestão de qualidade justamente para atender esses clientes e também melhorar o teu próprio processo, porque dentro da metodologia de qualidade você tem a melhoria contínua, que é você analisar um processo que você tem, que ele está bom, não está ruim, mas o que você pode melhorar nele? E essa melhoria, muitas vezes, o impacto, além da qualidade em si do produto, ou da gestão dessa qualidade, impacta muito o custo. Uma melhoria de qualidade num processo, você reduz muito o custo. E custo hoje um carro-chefe, né? É uma das principais palavras quando você fala em gestão de uma empresa, numa diretoria, numa empresa desde pequenininha, uma empresa simples até uma grande multinacional. A principal palavra é que move a empresa, né? Justamente. E a gestão da qualidade tem esse padrão de você também ajudar a diminuir esses custos, né? Eu vou executar trabalhos, eu vou executar processos de uma maneira, sempre pensando, lógico, como eu falei, na qualidade, na segurança, é óbvio também, mas olhando o que eu posso ganhar em reduzir. Aí eu ganho, como a gente falou no começo aqui, eu ganho tempo de produtividade,
Então, às vezes, tem um processo que eu não vou melhorar muito a qualidade, porque a qualidade já é boa, mas eu vou melhorar, por exemplo, o tempo de processo. Então, ao invés de eu gastar 1 minuto fazendo a peça, eu vou gastar 50 segundos. Ah, mas 10 segundos é muito? Dependendo do processo, é muito. Quanto você vai ganhar num dia de 24 horas? Então, esse processo é melhorado, ganhando tempo, por exemplo, por causa da melhoria contínua, ou por causa da qualidade, você ganha no final, na produtividade e na lucratividade da empresa, que é o que as empresas querem. Né? Sim. Falar um pouquinho sobre produção. Como é que é feito o gerenciamento do ciclo de vida de um produto, desde a sua identificação de oportunidade até o lançamento? Como é que se dá essa gestão, Marcos? Conta pra gente. Não, é muito parecido também com o sistema de qualidade. Algumas empresas ela têm algumas ideias e ela vai colocar esse produto no mercado. Alguns casos são feitas pesquisas, né, pesquisa de mercado. Algumas empresas grandes, principalmente, elas fazem muito pesquisa de mercado para sentir como é que o público, né, vai aceitar aquele produto. A gente teve muita mudança nos últimos 10 anos também de perfil de cliente. Hoje você tem uma mudança de tecnologia, e também das pessoas interpretarem o produto. O que é interpretar o produto? A pessoa vai olhar o produto agora, ela quer saber não só o produto em si, o que vem nessa cadeia, como você falou, o que vem antes. Então, desde como é que é feito. Hoje, há pensamentos até de trabalho escravo. São os processos que embasam a elaboração da produção. Isso, desde o que vem antes ali do processo de você fabricar o produto final, as pessoas já estão olhando hoje no todo. Essa empresa ela tem que coerência. Ela respeita o meio ambiente? Isso, respeita o meio ambiente. Ela tem trabalho escravo, ela tem alguma metodologia, ela é uma empresa que tem, não gosto dessa palavra, mas um mau caratismo de alguma coisa, um histórico ruim. Sim. Então as pessoas já estão olhando do todo. Então essa pesquisa de mercado já avança, além do produto em si, da qualidade do produto em si, ou do produto final, ela está olhando também todo esse histórico da empresa atrás dela. Esse estudo impacta diretamente na... Sim, muito. Hoje é muito grande. Do processo que seria o consumidor. Hoje você tem produtos que uma imagem só daquele produto vinculado a alguma coisa que para a nossa sociedade hoje não é legal, já faz esse produto perder venda, entendeu? É complicado hoje. Então, aí quando você termina essa pesquisa que você vai entrar com o produto mesmo. E aí dentro do produto ele vai analisar viabilidade de construção, que é você, dentro do processo que eu tenho hoje, o que eu consigo usar, aproveitar desse processo que eu já tenho de outros produtos para fazer esse produto novo. Matéria-prima, como que eu consigo, dentro das matérias-primas que eu já tenho, fazer um aproveitamento para que assim, eu não preciso comprar nada muito novo, não preciso agregar mais processos dentro desse processo. Custos também, né? Sim, isso tudo é custo. Você vai reduzindo. É que nem carro. O carro hoje ele é fabricado, quando ele muda um design, ele tenta aproveitar o máximo possível de outras coisas de outros carros. Então as próprias montadoras fazem isso. Mas só as montadoras? Não, a maioria das empresas. Elas tentam fazer um aproveitamento, uma similaridade aí de um produto para o outro, para poder ela ganhar esse custo, né? Manter esse custo. Entendi. Não precisar colocar nada novo demais. Né? Tudo bem que a gente tem hoje muita coisa nova também. Você está entrando muito nessa área hoje da tecnologia, como eu falei, nessa área de energia, que você entra muito, por exemplo, carro. Hoje o carro elétrico ele é muito, está sendo muito visado. Né? E aí você está mudando um pouco o processo de fabricação por causa desse perfil novo. Mas é um perfil que é à frente, né? Mais à frente vai ser contínuo como era o anterior. Então as empresas vão entrar nessa metodologia, vão começar a intercambiar entre elas mesmo alguns produtos. Para poder, como a gente falou, reduzir custo principalmente. Entendi. Mas o produto final ali na hora de entrega é feito já um gerenciamento dentro do processo, um desenvolvimento dentro dele. Primeiro, como a gente falou, para atender a qualidade que o nosso cliente espera. E em segundo ponto, tentar também reduzir um custo ou diminuir um custo que às vezes você está, por ser novo, você está colocando porque é novo. Sim. Mas você vai trabalhar para tentar reduzir isso na empresa. Tá? Isso, só para complementar assim, isso vai desde você colocar novas máquinas, investimento mesmo, investimento em novas linhas. Você vê, por exemplo, aqui, dando um exemplo da cidade, na Extrema, uma Multilaser, por exemplo, ela abriu várias unidades. Cada unidade que ela abre, ela tenta aproveitar alguma coisa dessa unidade, mas quando ela não consegue, ela está abrindo uma nova unidade, com novos equipamentos, com nova estrutura, justamente para absorver aquele produto novo dela. Né? Eu dei exemplo da Multilaser, mas todas elas estão assim. Porque a Multilaser ela tem uma abrangência muito grande de produtos, né? Mesmo não trabalhando para ela, não prestando serviço para ela, a gente tem contatos lá dentro, a gente sabe que a diversidade de produtos da Multilaser é muito grande, nossa. Ela é uma empresa hoje de Extrema, acho que em quantidade de produtos é a maior. Diversidade muito grande. Muito grande. Lá vai desde coisas para produtos pets,
a eletrônicos, né? Então ela tem assim, um range de produtos muito grande. Bacana. Coisa até grande, absurda. Bacana. Ô Marcos, teve alguma situação em que você teve que tomar uma decisão durante o desenvolvimento de um produto? Conta essa história pra gente, teve alguma? Já teve até várias. Que é comum, porque você, como eu falei, quando você vai desenvolver um produto, você vai, como eu falei, desenvolver clientes também, vai desenvolver os fornecedores. Dependendo do tipo de empresa, o seu cliente não é cliente direto, que a gente fala, por exemplo. Eu trabalhei em algumas empresas que a gente era o Tier 2, que era o cara que fornecia para a montadora ou fornecia para o cara que fabricava uma peça para a montadora final. E a gente não está fornecendo para o cliente final, que é o cara que está comprando um carro. Teve casos que a gente fornecia também direto. Então, cada empresa tinha uma peculiaridade, uma condição dela específica por causa justamente desse produto. Mas já teve sim, por exemplo, de decidir mudar a matéria-prima, de você chegar na hora lá, você fazer o teste e vai tentar fazer um protótipo, alguma coisa desse tipo, e não dá certo justamente por causa da matéria-prima não ser adequada, porque a gente tentou aproveitar uma matéria-prima que já existia, e aí você tem que fazer tudo novo, baseado, tipo zero, faz de novo. Já teve casos da gente ter problemas de entrega mesmo, de não ter logística tanto da gente entregar para o cliente, quanto ao contrário, do meu fornecedor me entregar a peça, aí você tem que mudar. Questão de mudança de próprio do cliente final, mudar o seu período de entrega. Então, eu estou desenvolvendo um produto, ele quer que eu entregue, por exemplo, para janeiro, e ele me ligar hoje e falar, não, Marcos, eu quero para amanhã. Porque a gente vai fazer um evento, vai fazer alguma coisa do tipo, e eu quero esse produto aqui para já apresentar. Isso também acontece muito. Então, há muito desses avanços. E também produto com má qualidade, pensando na qualidade. Você está desenvolvendo o produto ali, quando você termina o produto, ele não está 100% como você esperava. Está dentro daquele projeto que você pensou, né? E aí, ou você volta para trás, ou você retrabalha, ou você entrega daquele jeito. É a decisão. Há casos você tem que tomar uma decisão meio radical, de às vezes entregar do jeito que está, entendeu? Que é ruim. Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Também aconteceu muito isso, com essa modernidade hoje que a gente teve dos anos para cá. Alguns tempos de desenvolvimento foram reduzidos. Por exemplo, falando de carro, antigamente você demorava para desenvolver um carro 6 anos. Entre você construir, desenvolver todo o processo de construção, colocando os fornecedores junto do mundo, ele era a média de 5 a 6 anos. Hoje, isso caiu para 1 ano. Nossa, é muito... Então, imagina, todo um processo que você tinha, grande, né? Você reduziu, compactou tudo. E aí você começa também a perder testes. Então, você tinha um teste que você demorava lá, por exemplo, 120 horas para fazer, para você testar mesmo o produto, se ele tem aquela qualidade que você espera, você reduziu isso para 20, para absorver a demanda do teu cliente final, entendeu? Isso está acontecendo muito com eletrônico, com carro, celular mesmo. Essa aceleração de processos, elas estão em todas as áreas, né? Toda, não está sendo específica. Até alimentos também está acontecendo muito. Você tem muito projeto aí que algumas alimentícias estavam querendo fazer, eles estão acelerando justamente para você... Poder atender a demanda que cresceu muito. E a clientela hoje ficou muito rápida. A internet tem essa vantagem e desvantagem. A vantagem que você tem de mostrar ao público rapidamente que você tem é muito boa, mas ao contrário também é um prejudicial. Porque você também começa a ser cobrado, as empresas começam a ser cobradas, falou o Nestlé, ou Multilaser, ou não sei, qualquer empresa, olha, vamos agilizar aí que eu quero esse produto no mercado. Você teve a ideia, você jogou a ideia agora pra gente quer isso para hoje. Então, é um pouco complicado isso de você gerir. Então, acaba tendo que você, em alguns momentos, tomar algumas decisões que às vezes não é boa para aquilo, para você não parar o mercado. Você abrir as vendas. É um dos motivos que muitas empresas e muito pessoal da área fala, por exemplo, que está acontecendo muito recall. Recall é aquela coisa que o produto gerou um defeito, aí o Procon foi lá e notificou a empresa e tudo mais, e falou, amigo, você está com problema, e está aparecendo bastante peça no mercado. E automaticamente a empresa vai responder isso e vai tentar resolver, óbvio. Mas por que isso aconteceu? Você vai fazer uma análise de qualidade pensando no porquê aconteceu isso, muitas vezes você atropelou fases do processo. Então, o processo de gestão é muito grande, você tem fases dentro dele. E para acelerar esses produtos, para você entregar ele com uma certa agilidade, você acaba diminuindo. Complicado, né? É ruim, é o que eu falei, é ruim, mas é uma tendência de mercado, não tem o que fazer. Tanto também tem um outro lado. Hoje, com a modernidade, você tem programas, computador, que ele simula... Que dão suporte para que isso... E também simulam, né? Por exemplo, esse produto ele pode dar um defeito? Pode. Mas quanto tempo pode demorar esse defeito? O programa vai simular. Lógico, o programa muitos programas estão sendo desenvolvidos ainda para algum produto específico, mas já existem alguns. Então você consegue aproveitar um pouco isso. Você coloca ali a questão de você simular uma possibilidade de um defeito, de uma quebra,
E você ganha tempo com isso, né? Você não vai ter esse medo de chegar na hora de eu lançar o produto e esse produto ter um defeito, alguma coisa desse tipo. Muito complicado, né? São detalhes, às vezes, que a gente não... Assim, para o consumidor final, a gente não percebe isso. Mas para quem está no ramo, quem está na área, a gente sabe que tem muito essa diferença, né? Entendi. Ô Marcos, como é que você trabalha com a equipe de desenvolvimento para garantir que as especificações do produto sejam implementadas corretamente? Eu queria saber também como é que você identifica as necessidades, os desejos dos clientes para poder orientar o desenvolvimento de novos produtos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Na questão de você gerenciar o desenvolvimento, é muito os controles que já tem. Aí entra, como eu falei, são as normas de qualidade, algumas normas que você tem dentro dela, algumas ferramentas que é própria para desenvolvimento de produto. Você tem, além das normas de qualidade, você tem umas outras, a gente não considera como norma, mas metodologias que são voltadas à área de qualidade. Então você tem um PIPAP, que é um documento, mas é um documento de desenvolvimento de produto. É uma certificação? Não, esse aí não é uma certificação, é uma metodologia. Entendi. Que aí você, dentro dessa metodologia, você tem um passo a passo para seguir o desenvolvimento do produto. Né? É um roteiro. E aí, dentro desse roteiro, você tem, para tal fase do produto, você tem que garantir esse teste ou essa fase de construção. Então, você consegue controlando dessa maneira. É lógico, como eu falei, a gente acelera às vezes um pouquinho, você acaba até pulando uma dessas fases, fala, não, dessa fase aqui eu consigo ver junto com a outra na frente, para te ganhar tempo. Então, aí entra que você falou da decisão. Você tem que chegar na hora com a sua equipe e gerir, falar, o que eu vou fazer? Vou tomar essa decisão ou não tomo? Que passo que eu vou tomar? Entendeu? Às vezes você tem que dar, você vai tomar esse pulo consciente mesmo, você não vai estar ali fazendo sem querer. Você está consciente, está assim, absorvendo o risco. Então pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo, como já aconteceu em alguns lugares. Então a gente tem essas metodologias dentro do processo de qualidade. Mas se eu não tiver uma metodologia dessa, a própria ISO, ou a própria empresa mesmo, às vezes o acompanhamento do produto ali da sua equipe, você faz ali planilhas de controle, isso, vai fazendo análise. Você também distribui bem na equipe, é uma outra coisa boa, você tem pessoas que têm um conhecimento mais específico para aquela área. Então, em vez de você observar tudo, você coloca para essa pessoa controlar para você aquela fase. Isso facilita e garante a qualidade do produto. Com certeza. Aí você está aproveitando a equipe, né? Sim. Você tem uma equipe, você está gerenciando aquela equipe. Então, a equipe também tem que fazer a parte dela com você ali. Você está gerenciando o topo, mas aqui embaixo a galera está fazendo cada um a sua parte. E aí cada um também sabe onde ele tem que chegar dentro daqueles prazos. Você coloca prazos justamente para a pessoa te dar o feedback dele. Ele fala assim, tá ok. Ou dentro desse processo mesmo, ele vai te falar, olha, ainda não resolvi isso aqui, falta tal parte, falta isso, falta medir, falta... um alerta, né? Isso. Falta, por exemplo, tá atrasada a matéria-prima. Você também tem uma data para chegar a matéria-prima. Ou partes. Ou, como a gente fala, matéria-prima também interna. Às vezes tenho dentro do meu processo algumas fases que eu tenho que fazer dentro da fábrica. E isso também é colocado dentro com uma data. A gente tenta, lógico, diminuir o máximo possível desses tempos, porque daí eu vou ganhando margem na frente, e se tiver algum atraso, é lógico que essa margem que eu já ganhei atrás me ajuda também a absorver um atraso possível. Agora, também, se eu consigo terminar tudo antes e faço os testes, deu tudo certinho, eu também estou ganhando tempo com o meu cliente. O meu cliente vai falar, o produto era para entregar dia 10, eu entreguei dia 5. Ele vai ficar contente, eu vou estar entregando antecipado para ele. Ele vai também ter um tempo maior para ele fazer as análises dele, se ele for montar em algum lugar, se ele for fazer um uso. Tudo isso ele também vai ter tempo para isso, né? dessa margem. A segunda parte que você me perguntou era sobre a questão do desenvolvimento de novos produtos. Como é que você trabalha, como é que você também identifica as necessidades e os desejos dos clientes? Então, é justamente o que a gente falou, essas pesquisas de mercado, produtos similares, eu já tenho um produto similar no mercado, como é que o meu público reage? Hoje também um feedback muito grande é as mídias. Você tem muita coisa hoje que a mídia te responde. Então você lança, às vezes, um pré-produto que a gente fala no mercado e as mídias vão te responder. Na qualidade, hoje é lógico, dependendo do perfil do teu cliente, é um pouco diferente. Por exemplo, como eu falei, se você é um Tier 2, você monta peças para um outro cara que vai montar peça para um cliente final, a resposta é um pouco diferente de um produto final. O produto final é o mercado mesmo, você botar propaganda, botar a mídia, o Instagram, o Twitter, essas mídias gerais, né, que a gente tem hoje no Brasil, ela vai te dar uma resposta muito grande, às vezes, pela clientela que já está ali, porque a clientela já está
Se você tem um produto lançando na sua marca, a sua marca já é conhecida, já tem um público que te segue. No momento que você coloca, ela vai te dar uma resposta também do que ela acha dentro desse produto, né? Hoje o feedback é maior, né? Não, é muito rápido, hoje é muito rápido. A resposta é muito rápida. Tanto né? boa quanto ruim, né? Sim. Se você colocar um produto que também não dê certo e o pessoal não gostar, a resposta também é muito rápida. O que facilita muito o processo é a decisão de tomada. Sim. Né? Sim. Isso facilita muito. Aí você tem essa margem, né, de você pegar. Agora, lógico, a decisão de você lançar um produto ou não para uma empresa grande é muito dessas respostas. E é o que eu falei, é o que o cliente vai dar de feedback, mas também é os detalhes, porque muito cliente também vai te dar o feedback ruim ou bom, mas vai te dar uma opinião. Esse produto ele gostei, ele é muito bom, mas podia melhorar isso aqui. Então também é uma resposta que alguns clientes dão, né? É que depende muito do produto, né? Alguns produtos e de quem é o teu cliente final. Num cliente que não é o cliente final, a resposta é justamente ele montar a peça e entregar. Se a peça montou, deu certo, entregou e funcionou, deu a funcionalidade que ela foi desenvolvida, você consegue, ele vai te dar a resposta, não, quero mais peça, vamos seguir em frente agora com o projeto, entendeu? E vai ser isso, não vamos mudar nada. Ou acaso, olha, vamos melhorar isso aqui, que isso aqui não ficou bom. Eu já tive, por exemplo, produto, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia uma parte do painel do carro. Só que eu não entregava para a montadora, eu entregava para o Tier 1, né? Eu era o Tier 2. E aí, esse Tier 1 meu que eu tinha, que era o cara que montava o painel, eu tive uns detalhes lá que aparecia realmente umas manchas que, para um cliente normal, ele não perceberia. Mas para o cara que recebe aquela peça, que mexe com aquela peça todo dia, ele tem um olhar diferente sobre o produto. Ele vai olhar, apurado, né? Isso, é mais apurado. Ele vai olhar com uma qualidade maior. Então ele falou, bicho, está aparecendo isso aqui, vamos melhorar. Como isso aqui é um protótipo, deu para passar. Porque ele estava pensando mais no desenvolvimento do produto em si, ali, da resistência do produto. Mas também vale a aparência. Era painel, né? O painel, você está ali, ó, você está dirigindo um carro. Sim, o painel está na tua frente, não tem como você escapar. E aí a gente foi melhorar esse processo. Então é um feedback que o cara me deu. Olha, estamos com essa... Não era reprovável, tá? Não era uma coisa que reprovaria, mas era um ponto de melhoria. Falou, vamos melhorar esse ponto de processo aqui que está aparecendo algumas manchas. A mancha, realmente, depois de olhar no laboratório nosso, você tinha que pegar um ângulo certo de luz para enxergar essa mancha. Quer dizer, era coisa muito difícil, realmente, do cliente final ver. Mas apareceu. Sim. Então, a gente teve que tomar uma decisão de mudar uma parte do processo. Aí a gente voltou para trás, fizemos novos testes, aí complementamos, colocamos uma inspeção a mais que não tinha, que era justamente para verificar essa questão da mancha, porque foi uma reclamação do meu cliente. Né? A gente falou sobre a questão de resultados negativos dos produtos. Como é que você lida com retornos negativos por parte do consumidor, do cliente, e como é que você se utiliza dessas informações para melhorar o produto, o serviço de atendimento, Marcos? A primeira parte é responder ao cliente. Né? Acho que a parte mais frustrante que a gente vê aí, você pode até conversar com o Procon, o pessoal vê, é justamente esse feedback do fornecedor para o cliente, principalmente o cliente final. Você tem muita coisa que as empresas demoram muito tempo para responder, entendeu? Parece que, não estou dizendo que seja isso, tá? É uma impressão que me dá. Dá uma impressão que às vezes essas empresas elas não estão importando muito o que o cliente quer, entendeu? Não ouvem tanto ele. E dá uma sensação também que, tipo assim, põe na fila, a gente responde quando der. Não estou falando que é geral, tá, gente? Algumas empresas têm esse perfil mesmo e dá essa sensação para a gente. Eu estou falando como consumidor. Como da área, o que eu percebo às vezes que, por causa do custo, aí eu volto à palavra do começo, custo é uma palavra muito impactante para a empresa. E qualidade é um custo indireto ao produto, não é um custo direto ao produto. A qualidade de um produto, ele faz uma melhoria de venda, às vezes, uma melhoria de uma marca, mas é uma coisa agregada que não é diretamente ao processo. Entendeu? E aí isso eleva o custo no processo de fabricação. E aí o cara quer reduzir custo, por exemplo, com uma equipe de qualidade. Eu vou ter uma pessoa só para ouvir cliente. Complicado. Muito, um funcionário a mais, é um custo a mais para o cara. Isso impacta muito. Isso, então às vezes a equipe do cara já enxuta, ele quer reduzir isso ao máximo. Mas assim, no dia a dia eu sempre tenho, a primeira coisa para mim é responder ao cliente. Mesmo que seja uma resposta assim, aguarda um pouquinho que eu vou tentar ver o teu problema. Mas eu estou dando um feedback para o consumidor. Né? Isso, porque o consumidor ele tá ali com um produto com um problema, ele quer uma demanda que precisa ser atendida. Ele quer uma resposta, entendeu? Ele quer uma resposta, mesmo que ruim às vezes, não é a resposta que ele está esperando, mas você deu uma resposta. E você pede um prazo para dar uma informação do resultado daquele produto. Então, porque assim, depende de muitas análises, né? Isso, eu vou ter que pegar o produto dele às vezes, trazer para minha empresa, vou ter que colocar ali dentro do meu processo e ver o porquê daquele defeito.
Num primeiro momento, dependendo do caso, o que eu posso fazer? Eu já troco o produto do cara. Eu tenho um produto novo aqui, eu dou um produto novo pro cara e pego o produto velho dele e vou analisar. E aí, para evitar que isso reocorra, eu vou analisar aquele defeito, aquele problema, e vou tomar ações internas para que aquilo não aconteça. Às vezes, essas ações internas pode ser desde uma nova ferramenta, pode ser uma mexida no meu processo, pode ser uma alteração de produto. Como eu falei agora o exemplo, o cara me deu um feedback de uma mancha que não era ruim para o meu cliente final, mas a gente foi lá e fez uma melhoria no meu processo, a gente mexeu no processo de pintura dessa peça para tirar a mancha, entendeu? Então você mexe algumas coisas no processo. Até depende do processo de quem produz, por exemplo, de uma matéria-prima que não tem uma qualidade tão positiva, tão boa, isso interfere diretamente. Às vezes até tem uma qualidade boa, mas para aquela peça específica não ficou boa. Isso acontece também. Você tem um produto que às vezes não é que ele o teu fornecedor te deu uma coisa ruim, não é isso. É que para aquele produto final, especificamente, ele não ficou bom, não ficou legal, não ficou legal. E aí você tem que mexer. Aí que a gente falou agora, no desenvolvimento de produto, você vai descobrir isso no final, você não vai descobrir isso no começo, você vai descobrir isso com o cliente falando. Aí você já desenvolveu o produto, você já está com o produto no mercado, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar melhorias para que os novos lotes já não venham com aquela má qualidade ou com aquele defeito. Isso tem um resultado muito positivo, né, Marcos? Sim, você tem que correr atrás. Você tem que fazer a equipe trabalhar, funcionar, você tem que você ter essa resposta, como eu disse, para o cliente. Lógico, usar os canais, como eu falei, hoje com as mídias, com o telefone e tudo mais, você colocar uma resposta para o cliente. Eu, falando como consumidor, eu já tive problema com algum fornecimento de alguns produtos, que eu fiquei muito decepcionado com a marca. Não com o produto em si, com a marca, porque eu não tive resposta. Eu fiz uma reclamação, tive um defeito, o cara não me deu a resposta não que eu esperava, mas me deu uma resposta. Não deu nenhuma. Como já tive também casos de outros produtos que eu comprei e gerou um defeito, que a resposta foi muito rápida. Assim, pelo menos a resposta. Às vezes o cara demorou um pouquinho para me trocar o produto, mas a mim respondeu quase que imediatamente na reclamação. Como também já tive casos de problemas de qualidade com o produto que eu comprei, que a resposta e a solução foi imediata. Então, é lógico, esse cara que foi rápido e imediato, eu sou um cliente fiel dele. Sim. E se alguém me perguntar, eu vou falar, não, compre de tal marca, porque o cara é bom, entendeu? Ele tem uma resposta. Agora, a gente vê que alguns produtos o pessoal demora muito isso. Isso é no geral, isso não tem... é só para um tipo de empresa, não. Isso é para tudo, gente. A gente vê na internet hoje, vê a reclamação, por exemplo, de carros. Tem algumas marcas de carros que deixam o cliente esperando muito tempo. Uma resposta. O cara comprou um carro zero, gastou um bom dinheiro ali, realizou um sonho. Aí o cara começa a usar o carro dá problema, aí ele fica decepcionado com a marca. E às vezes não é um problema tão grande assim da marca, às vezes é uma resposta, falta uma resposta para o cara não perder essa fidelidade com essa marca. Uma bola de futebol, um tênis, um aparelho eletrônico. Quantas pessoas compram alguns produtos e ficam decepcionados? Entendeu? E é lógico, isso também, quando você tem uma boa resposta, você agrega valor para a tua empresa. O processo de qualidade agrega um valor muito grande, valor mesmo, de dinheiro para a empresa. A comparação que a gente tem hoje, por exemplo, você tem uma marca, acredito que possa falar, né? Por exemplo, a iPhone é uma marca de celular excelente. É difícil você ver alguém reclamando do iPhone, entendeu? Ele é um dos celulares mais caros do Brasil e o pessoal compra, tem fila para comprar, entendeu? Mas tem celular tão bom quanto? Tem. Só que a marca fez tanta margem de qualidade, de excelência nesse produto dela, que hoje as pessoas não estão se portando tanto com o valor, não. Eu quero aquele produto, é um novo, eu quero comprar. Por causa da qualidade muito grande. Você tem um outro produto tão bom quanto, até por metade do preço às vezes, mas a pessoa ainda prefere por causa da marca, justamente ela criou. E mesmo quando ela tem defeito, por exemplo, eu tenho amigos que gostam muito do iPhone, mas mesmo assim reclamam da bateria. A bateria com o tempo ela começa a ficar ruim. Mas o cara continua comprando. Ele tem um defeito, é um defeito consciente, tá? E o cara continua comprando. Por quê? Porque ele gosta. Então ele criou uma fidelidade. Por quê? Porque quando ele precisa, ele tem uma resposta desse fornecedor, desse fabricante, entendeu? Então você acaba criando uma marca com um nome sustentável. Entendeu? No mercado. Né? A gente tem no Brasil várias marcas que têm esses perfis assim de... a gente vê comercial, né? Brastemp, Toyota, são marcas que criou um nome vinculado à qualidade, entendeu? Entendi. Tem defeitos?
Tem, você aparece a gente reclamando do defeito dele, mas assim, é tão pequeno e a resposta dos caras são muito rápida. Entendi. Essa é a diferença de você ter um gerenciamento mesmo para o teu cliente, entendeu? De você fidelizar ele. Ô Marcos, me diz uma coisa, você também tem uma experiência em empresas, né, que se utilizam de energia hidráulica, a solar e a eólica. Eu acredito que muitas delas sejam das áreas de fundição, plástico, química e também de logística. Faz um resuminho para a gente aí, como é que é esse trabalho todo, né, hoje eu trabalho muito que a gente fala com energias, né? Que são empresas voltadas à área de energia. Então tem alguns parceiros, alguns clientes que eu trabalho diretamente pro cara que gera a energia. Então eu trabalho para algumas usinas hidrelétricas, presto serviço, né? Desde treinamento, consultoria, para usinas solar, para usinas eólicas e também agora as térmicas. Eu tenho algumas térmicas que eu também faço. Eles são o fabricante, né, que a gente fala, são geradores de energia e eles vendem por mercado. E eu também trabalho com alguns clientes que são consumidores, como você falou, exemplo de fundição, empresas de plástico, são empresas que usam muito energia elétrica no processo dela. Tá? São áreas legais, são áreas, só que assim, existe um grau de risco muito grande nessas empresas, porque energia elétrica é um produto, né? A gente considera produto e serviço porque o serviço é o final da gente usando. Sim. Mas ele é um produto que para você gerar, né? Gerir e gerar, você tem um risco muito grande agregado a esse processo. O processo de energia elétrica ele é um processo que a gente classifica como classe 5, que é uma classe de risco muito alta. Classe de risco no mercado trabalha de 1 a 5. De energia elétrica é 5, 4, 5. Então é uma área que, pensando na segurança do trabalho, exige muito a questão da segurança do trabalho. É muito, assim, é atenção 200%. Não é atenção 100%, é atenção 200%, porque o risco de acidente é muito grande. Entendi. Existe muito óbito nessa área. Historicamente, desde a época que foi desenvolvida a energia elétrica até hoje, é uma área de grau risco. E aí entra outros fatores, entra meio ambiente, porque hoje, para você fazer uma usina hidrelétrica, fazer uma usina solar, para você fazer uma usina eólica, entra muito essas análises ambientais, porque uma hidráulica, por exemplo, que é uma usina hidrelétrica, ela vai criar um lago. Aquele lago pode alagar partes que tem um animal ou nascentes que você não poderia fazer. Então existe muita essa análise ambiental. Na solar, a mesma coisa. Mas Marcos, mas uma placa solar vai dar reflexo? Tá, uma placa solar numa casa é um reflexo pequeno, mas você pega um parque solar, é gigantesco. No Brasil hoje nós temos o segundo maior parque do mundo solar, que é aqui em Minas Gerais. O primeiro é na China, né? Porque na China também os caras são meio que estúpidos, né? Eles fazem umas coisas muito exageradas. Mas no Brasil você tem áreas que você precisa. E aí essa área, aquela região, que mesmo com a posição da placa vinculada ao sol, existe o reflexo. É uma área que você não vai poder plantar nada, porque você tem ali as placas em cima do solo. Na eólica também você tem a questão do direcionamento do vento. A torre eólica, no momento que ela recebe a carga de vento, ela modifica a posição da saída do vento. Então, essa modificação você pode mudar a corrente de ventos que você tinha numa área. Então, por exemplo, está acontecendo em alguns lugares no Nordeste uma mudança, por exemplo, não está afetando o meio ambiente, mas está afetando a imagem. Que você via principalmente aquelas montanhas de areia que tinham no Nordeste, tem muito, né? Fortaleza tem, as dunas. Você está vendo mudança de posição de duna. A duna está avançando num outro sentido. Por quê? Porque essas pás eólicas mudou a direção do vento. Entendeu? Ela recebe a carga de energia da força do vento, ela vai movimentar a pá, mas nesse momento que ela movimentou a pá, ela modifica a saída. Essa saída de direção. E aí está modificando a posição de dunas. Não está afetando ambientalmente, mas ele afetou visualmente algumas regiões. Bacana. Então tem um vínculo. Então essa área é uma área que eu acho muito legal. Comecei a trabalhar nela faz uns 10 anos, comecei a ir muito nessas usinas, conhecer esse processo, aprender também, né? Porque não era exatamente da área. E vincula todos esses processos, desde o processo de qualidade. Por exemplo, realmente responder o cliente. Esse é também outro caso. Faltar energia elétrica ninguém quer. E o consumo no Brasil aumentou assim muito grande, porque hoje tudo é eletrônico, né? Todo mundo quer energia. E antigamente você pegava uma casa, você tinha poucos equipamentos eletrônicos lá numa casa. Tinha uma televisão e uma geladeira. Uma casa uns 25 anos atrás era isso. Hoje você vai numa casa, o cara tem 3, 4 televisões. É verdade. Aí você tem uma antena de TV, você tem o Wi-Fi, você tem os celulares para carregar, dependendo do tamanho da família. Então esse consumo aumentou demais. Você vai numa cozinha hoje, antigamente só tinha geladeira, hoje você tem
uma panela elétrica ou várias panelas elétricas, você tem um forno, micro-ondas. Então esse consumo aumentou muito e hoje o Brasil está tentando assim, equalizar, né, o consumo com a geração. Está ainda um pouquinho defasado, ainda o nosso mercado ele é um pouco defasado ainda. Acredito que mais uns 10 anos a gente vai equalizar isso, porque você tem que equalizar pensando que está subindo o consumo, né? Você não está equalizando o consumo parado, você está subindo o consumo andando. E as próprias empresas também aumentaram os consumos de energia. Você falou, a fundição. Você pegava antigamente, só uma fundição gastava energia elétrica. Uma metalúrgica do lado, uma indústria plástica até que não. Hoje não, os equipamentos que eles foram também melhorando, também aumentou o consumo de energia. Então é uma área muito grande assim. E é uma área que eu acho legal, tem bastante campo para trabalhar. Tem oportunidade, por exemplo, com esse trabalho de viajar muito o Brasil, indo nessas empresas, né, somente nas hidráulicas, né, que são as usinas hidrelétricas, e conhecer, né, porque são bem espalhadas, então dá a oportunidade de conhecer muito lugar. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Marcos. Eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, eu também agradeço aí a oportunidade. Estamos à disposição aí também, para qualquer dúvida, qualquer coisa, só nos chamar. E como falei, eu agradeço a oportunidade mesmo, porque acho legal de passar essas informações para a pessoa. Não é uma informação, às vezes, tão difundida para as pessoas, até pessoas que querem trabalhar na área, ou que já são da área, ou pessoas que estão nas empresas mesmo, têm essa vontade de, eu quero ir para a área da qualidade, eu quero ir para uma área de processo. Às vezes eles não têm muito esse senso, essa noção de como é que funciona esse processo. E eu acho legal essa oportunidade, agradeço muito aí. Bacana. Estamos à disposição. Bacana. Então é isso. Conversamos com o engenheiro mecânico e gestor de segurança e meio ambiente, Marcos Antônio Rodrigues. Marcos, obrigado pela sua presença. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Câmara Entrevista. Até o próximo. Um abraço. Tchau.